Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus que supera todo o entendimento, guarde os vossos corações e vossas mentes. Meus irmãos, celebramos ontem o Dia da Fraternidade Universal, o Dia Mundial da Paz. E trazemos para hoje esta reflexão a respeito da paz, um anseio natural de todos nós. Entretanto, é preciso que reflitamos sobre como temos contribuído com a paz. De que maneira exercitamos a paz? De que maneira não enfrentamos ou não confrontamos o outro para gerar conflitos? De que maneira os nossos pensamentos e atitudes são de paz? Como está a vivência da paz em nossa casa, em nossa família, no meio dos nossos amigos, no trabalho? Somos nós que fazemos a paz. E o mundo carece da paz. E por isso é preciso pensar pacificamente. Aliás, o Evangelho nos diz: bem-aventurados os pacíficos, porque eles possuirão a terra. E nós, como estamos classificados pelos nossos pensamentos, desejos, pela nossa vontade, pelo que queremos, como é que nós nos classificamos, meus irmãos? Somos pacíficos? Somos pacificadores? Ou somos daquelas pessoas que disseminam a discórdia, disseminam a violência, disseminam os atritos, espalham a maledicência e os ânimos exaltados e contribuímos para que isto aconteça? Como é a nossa prática de vida? O nosso desejo de paz, até onde ele vai? Até onde não nos deixamos influenciar pelos ímpetos da violência, pelo desejo de vingança, por estas coisas que, de repente, começam a fervilhar em nossas mentes, em virtude de um gesto, de uma palavra, de alguma coisa que o outro, sem querer muitas vezes, ou até intencionalmente, nos proporciona de desacordo com aquilo que consideramos que seja o certo, o agradável, o bom para nós. Como nós aceitamos a contrariedade, sermos contrariados? De que forma nós entendemos que o outro tem direito de pensar diferente, de agir diferente, diferente do nosso modo de agir, diferente do nosso modo de pensar, diferente de nossa vontade? Como é que nós avaliamos tudo isso? É preciso, meus irmãos, refletir e agir. Pensar e executar o pensamento pacífico, quebrando a violência, quebrando dentro de nós os maus desejos de vingança. Não existe, meus irmãos e irmãs, vingança de nossa parte que seja justa aos olhos de Deus. Porque necessariamente a justiça compete a Ele. E nós, quando desejamos fazer aquelas coisas da vingança, nós estamos desejando a justiça com as próprias mãos. Então, não nos compete a justiça com as próprias mãos. Quando nosso Senhor diz: quando te derem de um lado, vira-lhe também o outro, Ele manda que a gente seja tolerante, que a gente saiba perdoar, aceitar o limite do outro, coisa que muitas vezes nós não aceitamos. E por conta disso quebramos o paradigma da fé, da paz. Então, como nós estamos nos preparando para enfrentar 2020 nessa proposta de paz?
nessa proposta da reconciliação, do equilíbrio, nessa proposta da vontade de que as coisas sejam diferentes, sem atritos, sem rixas, sem dissensões, perdoando, compreendendo, tendo misericórdia, compartilhando bons sentimentos e orando. Assim nós conseguiremos estabelecer a paz. Não tem importância que o outro nos critique por sermos pacíficos. Não tem importância, porque muitos vão dizer coisas ao nosso respeito. Ah, porque você não tem vergonha, como é que você perdoa? É preciso não ter vergonha para perdoar, sim. Mas não ter vergonha, no caso de quem perdoa, é exatamente ter coragem de ser diferente, acima, de pensar alto, não pensar rasteiro, não pensar na dimensão do mais baixo calão do pensamento humano. Meus irmãos, o mundo carece de pacificadores. O cristão, ele tem a obrigação de ser pacífico, porque nosso Senhor Jesus Cristo era um pacificador, pacífico. Em momento nenhum você vê Jesus recrudescer na violência, na agressividade. Não, a sua ira era uma ira santa e era uma ira justificada pela santidade, diferentemente daqueles que são irados pelo ódio, levados ao extremo pelo desejo de destruição do outro. Jesus nunca quis destruir ninguém, ele quis construir. Então, que nós possamos, tomando o seu exemplo e a sua palavra, mudar a nossa atitude, nossa faixa de vibração espiritual, saindo da violência, saindo dos desejos maus para a paz, para o sublime. É o que chama-se de transcender, isto é, evoluir no espírito para faixas superiores de vibração, onde nós possamos aprender do Espírito Santo as inspirações necessárias para a nossa santificação, para a nossa purificação, para o nosso crescimento espiritual. Então, este é um bom momento para começarmos a agir. Primeiro, cumprimentando aquele antipático, perdoando aquele irmão agressivo, compreendendo as fraquezas do outro que nos agride injustamente e passando a limpo nossa vida no que concerne a estes sentimentos negativos, purificando a nossa alma, para que este ano façamos a diferença. Façamos uma caminhada proativa, uma caminhada para o bem, para o crescimento nosso e daqueles que estão ao nosso redor, pelo nosso exemplo. Como anunciadores do reino de Deus, temos o dever de recomeçar com os propósitos do bem. Então, estamos aí com as oportunidades que nos são oferecidas em todos os sentidos. A oportunidade de ser um bom filho, um bom irmão, um bom amigo, um bom esposo, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa colega, uma boa mãe, tudo. Basta desarmar o espírito. Basta alimentar no coração o desejo de construir esta paz tão esperada. Paz na terra aos homens de boa vontade. Se tivermos boa vontade, construiremos a paz. Que Deus nos inspire o melhor em nós para construirmos assim a paz no mundo. Desça a bênção de Deus sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa bênção permaneça e que a paz esteja convosco.